Salve, salve, nação, vambora aí com mais um vídeo, né, do nosso Mengão. Já vou adiantando aqui com o Mauro César, não poupou crítica a jornalista e comentarista que critica o Vitor Pereira no seu segundo jogo, dirigindo a equipe à beira de campo. Depois, com o prosseguimento aqui, você vai analisar o que o Mauro César falou. O cara detonou, não vou dizer que perdeu para cima, mas detonou o Mauro César aí, né? E também tem os comentaristas do Futebol 90 aqui nesse vídeo aí, né? Então vai ter um compilado de 2 vídeos aí bem rapidinho para vocês assistirem. Tamo junto e depois você tira as suas próprias conclusões, né? Então é isso aí, tamo junto e é nóis. Deixe seu like e sua inscrição para ajudar o canal. Créditos ao canal da Jovem Pan Esporte e da ESPN Brasil. Vou deixar o link na descrição do vídeo como créditos. É isso aí, nação, e tamo junto e vambora para o vídeo. Valeu! Esse bate-pronto da Jovem Pan, o Flamengo empatou com o Madureira, não saiu da retranca e ouviu algumas vaias do torcedor logo após o apito final. Madureira 0, Flamengo também 0, Campeonato Carioca. Apenas o segundo jogo do Vitor Pereira à frente do Flamengo. Já tem um monte de gente cornetando o Vitor Pereira, Mauro César. Umas malas pesadas, né? Impressionante, né? Os caras não têm... Eu acho que também falta muito entendimento de futebol, sabe? Muita gente. Acho que entendimento de como as coisas funcionam num time de futebol. Então é tudo assim, tudo imediato, o contexto não é analisado. Não pelas vaias. As vaias eu acho até justas, porque o jogo foi em Cariacica. O mando era do Madureira, o Madureira levou o jogo para lá. O ingresso foi caríssimo. R$400 inteiro, um absurdo. E as pessoas compraram ingresso, 200 a meio, então, né? Os caras compraram ingresso. Torcedor do Flamengo, lá do Espírito Santo. E vê um 0x0 com o Madureira, o cara fica aborrecido, claro, quer ver uma vitória, quer ver um gol, pô. Então a vaia desse torcedor, eu acho que é pertinente. É uma reação natural de alguém que comprou um ingresso caro, foi ver o seu time de coração, uma oportunidade rara, é muito raro o Flamengo jogar lá. Em 2016 teve muitos jogos lá, inclusive, que não tinha estádio no Rio de Janeiro, o Maracanã estava envolvido com a Olimpíada, aquela coisa toda. Mas não tem ido para lá. Então, o cara foi, comprou ingresso, levou o filho, foi todo mundo, juntou os amigos. Alguns foram de cidades, outras ali viajaram, viram 0x0. Claro que é frustrante, o camarada vai vaiar. Mas é preciso entender o contexto. Primeiro, a atuação foi ruim, péssima. Isso ponto. Então, críticas à atuação, elas são pertinentes. Tudo bem. Mas daí achar que é tudo ruim, que ninguém presta, que... O Varela ontem, o Rodinei ficou fazendo besteira durante anos no Flamengo. Aí teve uma temporada melhor, mesmo assim ainda conseguiu fazer suas pataquadas, como dar uma vitória ao Corinthians com um gol contra ridículo, e aí ficaram apaixonados pelo Rodinei. O Mateuzinho comete erros há 1 milhão de anos no Flamengo, desde que ele surgiu, né? Acerta e erra, jogador extremamente irregular. Aí o Varela, que mal chegou, e não é um lateral agressivo, é um lateral que joga na linha defensiva. Contra um time muito fechado, ele não sabe ainda os movimentos do Everton Ribeiro por aquele setor, ele não entende muito bem quando o Gabigol se aproxima do que ele quer. Isso vem com o tempo, né? Você vai começando a conhecer os colegas. Ele vai, com o tempo, até por um olhar. Por exemplo, o Rodinei teve 2 momentos importantes no ano passado, bem importantes, porque ele jogou com o Everton Ribeiro desde 2017, com uma interrupção em 2020 para 21, quando ele foi ao Internacional emprestado. Então, primeiro aquele jogo do gol de bicicleta do Pedro contra o Atlético lá no Paraná, que ele faz o cruzamento, né? E o outro, o gol do título da Libertadores, que ele tabela com o Everton Ribeiro. Porque já conhece, joga junto há muito tempo. Então, quando o Ribeiro faz um determinado movimento, o Rodinei já sabia mais ou menos o que ele esperava. Ele quer receber a bola aqui, ele vai me dar a bola ali. O Varela não sabe, ele vai ganhar isso com o tempo. E o mesmo vale para quando o Gabigol vem jogar pelo lado. O cara não consegue entender isso, esse Varela não serve. Então, eles querem o Felipe Lan voltando a jogar futebol, entrando... Até o Felipe Lan, se voltasse a jogar hoje e fosse lateral do Flamengo, talvez tivesse uma dificuldade eventual no começo. Porque isso tudo é um funcionamento de um time que é o tal do entrosamento. Não tem. Então, com o tempo, daqui a X jogos, aí você pode falar, o Varela não deu certo. Sim, aí você vai dizer, mas com 1, 2 jogos, pelo amor de Deus, né? O Mateuzinho, você já sabe que ele pode entregar ou não. E o Rodinei está lá na Grécia, feliz da vida lá, deve estar... O Juan foi também... o Ramon também vai para lá. O Ramon foi para lá. Lateral esquerdo. Eles gostam de laterais do Flamengo. Levou o Rafinha. Daqui a pouco, se não der certo, tem campanha volta Rodinei. Ah, mas já tinha ontem. Aí... Já tinha ontem. Quer dizer, isso é de uma loucura, de uma falta de noção, assim, assustadora. E a mesma coisa o técnico, né? Ele ontem teve uma hora que ele tirou o Ayrton Lucas. Ele botou o Marinho. Que absurdo, o professor Pardal. Né, o Ayrton pediu para sair. Ele jogou 90 minutos contra a Portuguesa. Ele não tem outro lateral. Porque o Felipe Luiz até agora não está à disposição. Então o que o cara pensa? Poxa, eu tenho o Palmeiras dia 28, depois eu tenho o Mundial de Clubes, eu tenho a Recopa. Claro que em algum momento o Felipe Luiz vai voltar, mas em que condição? Vai aguentar 90 minutos? É um cara veterano.
Eu não posso usar esse jogador aqui, arrebentar nesses jogos. Então ele fala, eu vou tirar o Ayrton Lucas, vou guardar. Esse jogo aqui não é o mais importante. Eu tenho coisas maiores ali. Aí ele tira o Ayrton Lucas. Quem que ele tinha no banco? Não tinha nenhum lateral. O Ramon está sendo vendido. O Felipe, eu já falei, não estava à disposição. Não se sabe exatamente quando ele vai voltar, em que condições estará, e é veterano. E tem o Marcos Paulo, que é da base, que acho que ele agora tem que observar. Um jogador jovem que, quando entrou naquele time do ano passado, em outras ocasiões, ele sempre foi bem. Não sei como está agora. Acho que ele deveria ver o desempenho do garoto para, de repente, tê-lo ali no banco, lançar durante uma partida ou outra. Ele poderia colocar o Léo Pereira de lateral e puxar um zagueiro, botar um zagueiro. Mas o time do Madureira não atacava. Então a ideia não foi ruim. Vou colocar o Marinho, que é um cara agressivo na ponta, vou tentar fazer uma dobra ali com o Cebolinha, ver se eu consigo forçar o jogo por ele. Deu tudo errado. A ideia não foi ruim. A execução foi péssima. O Cebolinha foi para o meio, não funcionou. O Marinho não usava bem o corredor, não acertou praticamente nada. Então qual é o lucro disso tudo? Ele vai percebendo o seguinte, pus o Marinho na direita contra a Portuguesa, não rendeu. Coloquei na esquerda, não era um lateral, ele era quase um meia ofensivo, que ele jogou só no campo de ataque. Ele não teve que fazer um desarme, marcar ninguém, não caiu ninguém pelo setor dele enquanto ele jogou no segundo tempo. Ele já vai vendo de que maneira pode usar o Marinho ou se não dá para usar o Marinho, que aliás é um jogador muito questionável do Flamengo, desde o ano passado. Eu não vou me surpreender se amanhã o Marinho for negociado. O técnico não vai falar isso na coletiva, mas talvez fale para o dirigente, olha, é só uma opinião, tá, gente? Não é informação. Ele pode chegar e falar, olha, esse aqui eu não estou contando muito, que eu tentei usar e tudo, acho que não funciona, tem um valor de mercado, se puder negociar, fiquem à vontade. Pinta uma proposta, negocia o cara. Se alivia a folha para contratar o jogador, de repente entra um Caraminguá ali, se o outro clube pagou para o empréstimo, uma aquisição do jogador, houve uma especulação de que o São Paulo estaria interessado, mas que só queria pagar o salário, o Flamengo gastou dinheiro nele, então vai querer pelo menos alguma grana, né? Se amanhã um clube se interessar, pode ser que saia. Eu acho que esses jogos servem para isso. Ah, mas ele não conhece o Marinho? Uma coisa é conhecer de ver. A outra é você treinar, orientar, mandar o jogador fazer determinadas funções e saber se ele funciona ou não. Então o jogo foi ruim, as críticas são pertinentes, tem que criticar mesmo, problema nenhum. Mas daí achar que nada presta, não entender alguma história. Ah, tirou o Pedro, botou depois o Mateusão, porque ele tirou o Pedro. Aí ele falou na coletiva, eu tirei o Pedro porque eu estou preocupado com o desgaste do Pedro. Não quero perder o Pedro na hora da onça beber água. Esse jogo não interessa, gente. O que interessa é Palmeiras, Mundial de Clubes, Independente Del Valle na Recopa Sul-Americana. E esses jogos vão acontecer dia 28, que dia é terça de carnaval? É final de fevereiro, quer dizer, é final do mês, né? Ou seja, no intervalo de mais ou menos um mês, o Flamengo vai fazer Palmeiras, Mundial de Clubes, que são 2 jogos, se tudo der certo, né? Semifinal e final, e os 2 jogos, na terça de carnaval e na terça seguinte, contra o Del Valle. Então o Flamengo vai jogar em Brasília, o Flamengo vai jogar depois no Rio, valendo título. Depois o Flamengo vai lá para o Marrocos, vai fazer 2 jogos, cidades diferentes até, né? Depois sai de lá, volta para cá, aí vai jogar na terça de carnaval em Quito, depois volta para jogar no Maracanã. Tem viagens, inclusive. Então, não entender isso, repito, criticar a atuação é pertinente, a torcida vaiar no estádio, eu acho que é justo, o cara pagou, ficou aborrecido com o que viu, não gostou, ninguém gostou, mas daí achar que o Varela não serve, que o técnico é professor Pardal. Então, assim, traz um técnico mais do mesmo para fazer as coisas de sempre, porque é normal que o cara faça experiências, que ele troque, que ele tente. Ah, o Jesus não fazia isso. Não, o Jesus na Libertadores, contra o Emelec lá no Equador, meteu o Rafinha na linha de meias. Foi um desastre, o Flamengo perdeu o jogo. Aliás, foi um jogo bem polêmico, quebraram o tornozelo do Diego e o cara nem amarelo tomou, nem foi, era para ser expulso. O Flamengo também depois foi beneficiado no Rio, teve um pênalti também que não foi e deram para o Flamengo. Os 2 jogos tiveram arbitragem ruins para os 2 lados. E depois dessa lesão do Diego, saiu o segundo gol do Emelec, que coloca o Flamengo contra a parede, tendo que ganhar por 2-0 do Maracanã. Mas ele colocou o Rafinha no meio, foi um desastre, tomou pancada a rodo naquele jogo. Esse português maluco, o Rafinha no meio, e foi uma decisão que não funcionou. O jogo de Libertadores, gente. Ele meteu o Rafinha no meio. Como é que o Jesus não improvisou? O Arão foi campeão brasileiro jogando de zagueiro, o Diego de volante com o Rogério Ceni. Improvisações que deram certo. No início eu trato como improvisação, depois deixa de ser, o cara se adaptou. Eu falei do Felipe Lan. Quando o Guardiola chegou no Bayern, ele pôs o Lan no meio campo. Tá maluco? Mano, o lateral do mundo era. O Felipe Lan foi um jogadoraço, um jogador extraordinário, de uma lucidez, uma inteligência absurda. Ele jogou mais ainda no meio campo. Aí o Kimmich virou lateral no começo, depois ele foi para o meio campo. Quer dizer, ela voltou para o meio. Cara, quem não criticou? Muita gente criticou. Os alemães ficaram incrédulos. Mas esse cara tá louco, vai tirar o melhor lateral. Porque ele percebeu que o Lan, ele poderia no meio render muito mais pela sua capacidade, até de entendimento do jogo. Começou a Copa de 14 jogando no meio, enquanto o Schweinsteiger estava fora. Pois é, então você vê que deu opção pro Joachim Löw depois do Mundial. Então todo técnico tem o direito, até o dever, eu acho, de fazer algumas experiências, ainda mais chegando num trabalho no começo, para ver o que funciona ou não. O clássico do ano passado, ontem ele era chamado de Paulo Souza também, o Vitor Pereira. Ah, o novo Paulo Souza.
Ah, porque o Paulo Souza escalava Everton Ribeiro na lateral. Em fevereiro do ano passado, quando ele começou a escalar o time principal, ele escalou alguns jogos o Ribeiro na ala esquerda, na linha de 3, ele na ala esquerda. Teve um jogo em março, começo de março, contra o Bangu, foi 6-0. Nesse jogo o Everton Ribeiro jogou já no meio campo, ele nunca mais jogou na ala esquerda. Aí no final do ano, ele jogou poucas partidas, não deu certo. E o técnico, o Paulo Souza, cometeu seus erros, mas ele abandonou, ele testou. O Ribeiro foi lateral no Corinthians, na base, no começo dele, no profissional. Então, ele era lateral esquerdo. Então, ele tentou ali uma adaptação que ele queria encaixar todos os jogadores talentosos no time. Não deu, descartou, voltou para o meio campo. Mas o Lázaro, que ele enfiou naquela função, funcionou. Funcionou, ganhou espaço, jogou em outras funções, o Flamengo vendeu, ainda faturou uma grana com a venda do jogador que estava ali. Ó. Era aquela promessa que nunca decola, né? E conseguiu negociar bem o jogador. Então, as experiências são necessárias. É teste, gente. Teste funciona ou não. E o Flamengo ontem, o Madureira fez um favor ao Flamengo, que desafiou o Flamengo, uma situação que vai se repetir. Ó. Eu vou jogar fechado e vou fazer cera, vou dar porrada, e deu porrada no primeiro tempo, o juiz foi muito condescendente. Isso vai se repetir várias vezes. E quero ver você me ganhar. O Flamengo foi reprovado no teste da retranca do Madureira. Então o Madureira fez um bem ao Flamengo. Eu falo sempre do jogo da Inglaterra, do Tite antes da Copa de 2018, que a Inglaterra jogou com linha de 5, toda desfalcada, e o Tite reclamou. Ele falou, não é para reclamar, é para você agradecer. Isso é um amistoso. E você viu que teve problema. Ainda bem que foi um amistoso. Ao invés de reclamar, Tite, na época eu falei, eu sempre vou dizer, corrija. Porque na Copa vai acontecer. Claro que sempre vai acontecer esse tipo de coisa contra o Brasil. Então acho que o Madureira ontem ajudou o Flamengo, porque impôs uma dificuldade que a Portuguesa, por exemplo, não foi capaz de oferecer. O Flamengo venceu com facilidade. Agora, claro que tem que corrigir, as críticas são pertinentes, mas o não entendimento de coisas básicas, eu acho que realmente... Por isso que eu digo, essa torcida, essa ala, tem que ignorar. Se você fosse pautar por um cara que não entende a preocupação do técnico, o único lateral que ele tem disponível, ele tirar esse cara, e aí ele tem que colocar alguém, ele coloca um jogador e não dá certo, e achar que isso é o fim do mundo, quanto o Madureira, em Cariacica, pelo Cariocão, pelo amor de Deus. O que não funcionou na saída de bola, eu acho que tem muito mais a ver com uma apatia do que com uma Madureira que sufocou, acharam caminho para bloquear o Flamengo. Não vi assim ontem. Acho que muito mais passou pela passividade do Flamengo do que exatamente algo que alguém bloqueou. É natural, só que no começo de temporada com Supercopa e Mundial ali na frente, vai todo mundo estar querendo um pouco mais, como foi o Palmeiras no ano passado. Cobrava-se uma aceleração no início de temporada que não seria natural. Mas o planejamento do Vitor Pereira talvez não seja colocar o Flamengo com intensidade 100%, nem mesmo contra o Palmeiras. É mirando o Mundial. E pensando nisso, nesse caminho, para mim faz parte desse contexto jogar como o Flamengo jogou, ter um jogo ruim. Ali é uma atuação muito pelo individual. Taticamente, do Flamengo, a gente deu mais espaços, mas muito porque o time ainda está com a perna pesada, a gente sente jogadores ainda longe do auge técnico, mesmo o Arrascaeta, que ontem até não dá para dizer que fez uma partida ruim, mas muito abaixo do que a gente está acostumado a ver. E por isso também o Vitor Pereira faz algumas mexidas que soam esdrúxulas. O Marinho voltando a jogar de lateral. Ele justificou, né? Por isso que é bom ouvir o treineiro, né? Ele justificou, né? Você não tem o Felipe Luiz, que está se recuperando. Então pode estourar. Pode estourar. Mas mesmo justificando, é um barulho desproporcional. Aí, mas pra que o Marinho? Já foi testado lá pelo Paulo Souza. Podia ter colocado 3 zagueiros. De fato... Porque ontem, Breler, sabe o que eu senti? Teve o torcedor do Flamengo... Gato escaldado tem medo de água fria, né? É torcedor do Flamengo, né? Olhou, lembrou do Paulo Souza. Não, lembrou. Mas ele precisa entender o contexto. Lembrou, claro. Aí vem o contexto. Aí vem outra história. É a nossa parte aqui também. Começava o jogo com o Marinho deu de novo, não. No caso do Vitor diferente. No caso do Vitor Pereira, o Marinho não foi nem um teste de segundo tempo. Não, o Vitor Pereira... Solução de momento rápido. Eu imagino que não imagina usar o Marinho como lateral esquerdo, como ala. É solução, porque tinha um canhoto no banco, um lateral esquerdo não estava à disposição, outro lateral que poderia ser, que era o Ramon, foi vendido, já deixou de ser uma alternativa no banco, e só tinha o Marinho para jogar por ali como solução imediata. Agora... O problema não foi o Marinho ali, né? Se ele A questão da intensidade, teve uma série de coisas. O Marinho ali na lateral. O Marinho foi a cereja do bolo do jogo ruim. Exatamente. Todo mundo... O Mateusão entrando. O Mateusão não vai ser um jogador que vai entrar com regularidade. É a opção ali, uma das últimas opções para o ataque. Então, jogo de estadual entra, mas esse barulho também é porque
a torcida do Flamengo ficou muito traumatizada com o Paulo Souza. Foi. Aí qualquer coisa que remeta àquela época já é tratada como uma ideia do técnico. E não é. Nesse momento da temporada, qualquer comparação entre Vitor Pereira e Paulo Souza, para mim, é descabida. Não faça sentido. Mas eu acho, Vitor Pereira, com qualquer outro é descabida ainda. A gente tem de lembrar, claro que, assim, tem situações, tem definição de Supercopa do Brasil no final do mês, Mundial no começo de fevereiro, Recopa também em fevereiro. Agora, é um treinador que no Flamengo, tudo bem que ele já estava no Brasil, mas no Flamengo ele dirigiu o time pela segunda vez ontem. Então, acho que comparar o Vitor Pereira, bem ou mal, com qualquer um nesse momento, é injusto com o próprio Vitor Pereira. Sim. Né? E ele sabe a qualidade dos jogadores que ele tem. E ele bem imagina que vai ter muita cobrança se não tiver resultado, porque ele aceitou o Flamengo exatamente por isso. Viu no Flamengo uma possibilidade de ganhar tudo. E o sarrafo é lá em cima mesmo. A questão do estourar, de estar estourado, né? Isso, dessa boa. carga. Assim, eu já passei por isso algumas vezes. E principalmente no não sei quem falou, mas se fosse uma pré-temporada normal, mas não é, porque a expectativa é muito grande, porque tem final contra o Palmeiras e depois o Mundial. De tu, dentro da pré-temporada, tu fazer um planejamento diferente. E às vezes, não por falta de respeito, não tratar esse jogo contra o Madureira como o objetivo principal da semana, que normalmente tu faz a tua programação, tu modela ela de acordo para chegar 100% no jogo. De repente, a programação do Flamengo não passou por chegar 100% nesse jogo. Sim. Ela priorizou algumas questões táticas, técnicas e físicas de treinamento para poder, de repente, abrir mão de um certo desempenho, performance nesse jogo, mas para ganhar lá na frente. Então pode ter sido uma parte do planejamento, não por menosprezar o adversário, mas pelo contexto todo da final contra o Palmeiras, do Mundial, de ter que fazer escolhas. E a escolha foi, de repente, priorizar algumas coisas que poderiam ser treinadas agora e que não poderiam ser treinadas para frente. E faria sentido, que é você ter uma semana de uma aceleração, de uma evolução e um pico de fim de semana. Uma semana cheia, passada, né? E aí um coletivo e agora no você tem meio um sábado. E o sábado talvez possa ser um pouco esse pico de atitude. Mas isso entra... O Breler falou uma coisa aqui que me chamou a atenção. Que o torcedor também não quer saber isso no final das contas. Lógico, aí exatamente. O time não ganha, ele lotou o estádio. Vê o Marinho na lateral, vê o Mateusão, tira o Pedro. Pô, que isso? Paulo Souza de novo? É isso, é o pensamento do torcedor. Tem um companheiro nosso que, por exemplo, tem baita bom senso aqui nas discussões, etc. Mas ontem estava acompanhando o time dele e já estava pedindo a cabeça dos caras na segunda rodada. Isso é verdade. Já estava pedindo a cabeça de alguns atletas. Não que ele tenha muito bom senso no goleiro, mas é um cara mais ponderado. Mas ontem, segunda rodada, a versão dele torcedor é uma coisa ensandecida. Torcedor aí é relativo. Às vezes o cidadão está com alguma coisa acumulada, se for quem eu estou pensando, né? Não é de ontem. Ontem o cara só jogou e é o que já está arrebentado. Viu aí? Daqui a pouco vai poder falar. Se entregou. Se for quem eu estou pensando. É quem todos nós estamos pensando aqui, inclusive. Está na redação já hoje. Está na redação agora. Por acaso ele veio parar aqui na bancada hoje. Pum, pingou aqui. Caiu aqui na bancada. O Breler falou sobre assim, talvez não seja tão intenso contra o Palmeiras também. Sentença. Vocês acham? Não, eu acho que vai ser intenso contra o Palmeiras. Acho que o tal planejamento que o Praz cita de onde vai ser esse momento alto ali da programação da semana, o Vitor está batendo na tecla desde a primeira entrevista que ele quer preparar o time para o jogo contra o Palmeiras. Ele está orando o jogo contra o Palmeiras. Tem o Mundial, mas ele quer esse jogo contra o Palmeiras. E acho que tem isso. Um time intenso contra a Portuguesa, fim de semana. Um time aposto eu um pouco mais intenso nesse fim de semana agora. E aí vai dar uma lacuna, uma janela de uma semana para o jogo do Palmeiras também. Que é essa a preparação da semana cheia. Mais uma vez ele cita o Palmeiras. Acho que sim. Acho que ele vai querer esse time intenso e o mais perto possível, porque não estará preparado, mas o mais perto possível do que ele considera ideal para janeiro contra o Palmeiras. Mas esse é o ponto. Depois também desacelera contra o Boa Vista e volta para o Mundial. Eu acho que o Palmeiras é um pico ali da preparação para ele. Não dá para medir intensidade contra o Palmeiras. Tem que ir... Mas uma coisa não é menosprezar o adversário, né? É questão de fazer o planejamento dentro desse calendário maluco que o brasileiro tem. Não tem priorizar tudo. Não tem aonde que eu vou tomar pressão aqui? Aonde que o jogo é grande? Aonde que a coisa pega? É o jogo contra o Palmeiras. Aí depois é o Mundial. Porque entre o jogo contra o Palmeiras, jogue no limite que puder da intensidade que permite nesse momento da temporada. Depois o jogo contra o Idá Casablanca ou contra o Al Hilal, ele é quando mesmo? Dia 7 de fevereiro. Isso. O jogo contra o Palmeiras é dia 28. Isso. Sábado que vem. Sem ser sábado agora, o outro. Mais de uma semana. Né? Mas tem a viagem ali no meio também. Tudo bem, mas dá para recuperar, né? Claro que dá. E tem processos, inclusive, durante a viagem de recuperação. Assim, a viagem... Não, e com processos de recuperação. Tem time que treina em avião. É o que eu tô falando. Tem processo de recuperação no avião, né? O pior Mas já pediu a viagem de que você falou? É o fuso, O que você falou? A viagem de é o seguinte... Não, é porque o Pedro destacava, olha, teve uma viagem para Cariacica nesse meio da preparação, o jogo foi no Espírito Santo, tudo bem. Aí eu falei, até o Madureira viajou também.
É que a gente fala às vezes a seguinte situação, que não é o caso do Flamengo, há viagens que são muito desgastantes. Às vezes a aeronave não é adequada, não é a mais confortável. Não é o caso do Flamengo. A aeronave é maravilhosa. Não é pro Japão. O jogador fica com... Nós temos companheiros aqui que tiram férias, viajam e depois tiram mais férias para se recuperar da viagem. Tem isso? Tem. Já tirar um avião do corpo, como diria exatamente. Descansar da viagem. Eu não tô entendendo. Você tá apontando para mim por quê? Não, eu tô apontando para lá. Não, é uma questão física, mental. Não é física quântica, né? Física, mental e de saúde. Você precisa tirar a viagem do corpo ali. Claro. Viu? Conhece bem. Não tô falando que seja comigo, mas é porque... também se entregou já, né? Falou do outro, se entregou também. Exatamente, não é só você, é alguém parecido com você. Mas aí é o direito do trabalhador, o que está em contrato combinado não sai caro. Isso é verdade. Mas o meu ponto sobre chegar com a intensidade ideal contra o Palmeiras, mesmo que o Vitor Pereira queira, os torcedores rubro-negros, tem que chegar com o Palmeiras ali 100%, possivelmente a gente não vai ver a melhor versão do Flamengo nesse jogo. É natural. Sim. Jogo de Supercopa. Mas nem do Palmeiras. Nem do Palmeiras, viu lá. Então, pois é. Mas antes que você destaque isso, viu, Breno? Em relação ao jogo, mas que talvez não seja... Jogo de Supercopa, na maioria dos países, a gente percebe que os times ainda estão ali em fase de formação, os técnicos até fazem testes, mesmo sabendo que há um título em disputa. Então, existe esse contexto também. Não deixa de ser um jogo de estar quase dentro de uma pré-temporada. Se houvesse pré-temporada no Brasil, a gente falaria... Sim, o jogo de abertura. Vamos esperar algo mais. Mas como não existe, faz parte desse início e para o Flamengo é mais importante chegar aos 100% no Mundial do que contra o Palmeiras. Sim. Sabendo que existe rivalidade, sabendo que é um jogo que vale taça. A gente vai fazer um intervalo. Antes de ir pro break, o São Paulo anunciou oficialmente seu novo reforço, né? Todo mundo já sabe, mas tem os anúncios oficiais, né? Sim. Então o David está chegando aí, ó, 7º contratado pelo Tricolor para 2023. Então é isso aí, nação. Mais um Reactine. O Mauro César não poupou crítica às pessoas que não entendem de futebol, até jornalista, comentarista ou até torcedor mesmo, que vê que eles pautam muito mais pelo resultado, né? Não ganhou, não tá bom. Varela tá iniciando, eu concordo. A experiência que ele fez com o Marinho ali, porque não tinha lateral, foi uma coisa por acaso, não deve se repetir, entendeu? Teve a questão do Pedro também, que saiu para poupar o Pedro e depois entrou o Mateusão. Então, muitas pessoas devem ter algum questionamento já, ligando a Paulo Souza, mas é aquilo. Uma pessoa que não tem uma visão meio clara, vamos dizer assim, acaba falando isso mesmo, entendeu? Eu também entendo do outro lado. Você que não tem uma visão muito clara, acaba questionando. Mas faz parte da vida. Geralmente a gente está pautado aqui no futebol brasileiro de resultado. Não ganhou? Crítica. Ganhou e não jogou bem? Crítica. Simplesmente ganhou, jogou bem. Pô, legal, tem aquele elogio. Mas ele poderia melhorar nesse ponto aqui, nesse aspecto aqui ele poderia melhorar. Sempre vai ter... Pode ter feito uma partidaça, mas sempre vai ter um ponto aí, eles vão procurar o ponto para poder criticar, né? Faz parte aí da cultura do futebol brasileiro, né? Tamo junto, nação, valeu!